Bom dia. Vamos à nossa sessão 7, onde nós vamos falar sobre regressão. O material já está no GitHub, dentro do mesmo folder sessão 7, Lesson 7. Existe um arquivo PDF lá, Data Science R. Cleuton, sessão 7, PDF. Vamos abrir esse arquivo e acompanhar a aula por ele. Aqui está o nosso arquivo da sessão 7, da lição 7. Nós vamos começar a falar sobre regressão. Regressão é você tentar calcular um valor contínuo a partir de variáveis, de preditores, variáveis independentes. A Wikipedia tem uma definição muito boa do que seria regressão. É uma técnica que permite explorar e inferir a relação de uma variável dependente, a variável de resposta, né, que nós queremos obter, com variáveis independentes e específicas, ou também chamadas de variáveis explicatórias. Existem problemas que podem acontecer em regressão, como multicolinearidade, heterossedacidade, autocorrelação e outros. Nós vamos ver por alto o que seriam esses problemas. Nesse curso, nós vamos nos limitar à regressão linear simples. Nós não vamos falar muito de regressão múltipla ou multivariada, nem de regressão não linear. Mas esses assuntos existem e requerem que você conheça bem, pelo menos, a regressão linear. Daí, o objetivo do curso, como é de introdução, nós vamos falar de regressão linear. Mas nós já mostramos muita coisa de regressão linear na seção 1. Então nós vamos voltar à seção 1. Eu gostaria que você assistisse novamente o vídeo da seção 1, revisse os slides da seção 1, lesse novamente o PDF da seção 1 e rodasse o script da seção 1, que é o que nós vamos trabalhar, antes de nós continuarmos. Os links estão todos aqui. Eu já carreguei aqui o script da seção 1, não sei se você se lembra dele. Dê uma olhada, reveja tudo antes de continuar essa sessão. Eu já estou assumindo que você viu, que você releu, que você rodou o script. Esse script, o código está aqui. Se você já viu o script, já leu o PDF da seção 1, já rodou o exemplo, está aqui, ó. O código está aqui. Agora, a essa altura do curso, você tem condição de entender bem o que tem nesse código aí. Poucas linhas que eu coloquei em negrito são novidade, que nós ainda não vimos ao longo do curso. Eu vou dar uma explicada rápida nelas. Primeiro, essas duas bibliotecas aqui, read.ods e tidyverse. A read.ods serve para me dar essa função aqui, ó, read.ods, que nem a read.csv, ela permite ler uma planilha do LibreOffice. Tá? E eu estou lendo uma planilha do LibreOffice aqui, estou especificando dentro do arquivo da planilha que eu quero a segunda planilha, porque um arquivo de planilha eletrônica pode ter várias planilhas dentro. Estou dizendo que a primeira linha do intervalo, ó, call names igual a true, quer dizer que a primeira linha do intervalo tem os nomes das colunas. E estou especificando aqui o intervalo que tem as colunas que eu quero ler. Tá? O type convert, eu preciso converter essas colunas para valores em português brasileiro, substituindo o ponto decimal por vírgula e dando o tipo de dados das colunas. Como eu estou usando o read.ods, eu prefiro usar essa função typeConvert, que é do tidyverse. Por isso que eu tenho que instalar o tidyverse também. Aí eu estou especificando aqui, ó, trim, que é para cortar os espaços das colunas. Os tipos das colunas, pesos é inteiro, alturas é double. E
estou especificando aqui uma loqueio, ou seja, uma configuração regional, dizendo que o ponto decimal é vírgula. O resto você já conhece, imprimir estrutura, pegar pedaços de data frames, summary, model, tudo você já conhece. Aqui está o nosso script, eu vou executá-lo com source. Pronto, o script rodou, apareceu aqui o meu gráfico, que ele aparece aqui, ó. Plot XY. Eu estou plotando os pontos dos pesos e das alturas aqui, ó. Peso, altura, peso, altura, peso, altura, peso. Essa linha, ela tem dois pontos que eu calculei, que eu fiz a predição, que é 1,40 m, 1,90 m. Esses pesos não existiam, essas alturas não existiam. Eu fiz uma predição e desenhei uma linha em cima dos pontos. Essa linha é baseada nas minhas predições. Então os pontos estão em volta da linha. Essa é uma reta de regressão. Quando a gente calcula uma regressão, a gente cria um modelo com a função LM, como nós já vimos na primeira aula, eu preciso saber se esse modelo está adequado, preciso fazer a avaliação desse modelo. Daí eu uso a função summary. Summary passando o modelo que eu criei. Se não estiver aparecendo o summary, que são esses dados aqui, ó, coloca dentro de um print para você ver o resultado. Esse summary me diz muita coisa importante sobre a regressão. Eu vou até ampliar um pouquinho aqui para vocês verem as informações aqui. É basicamente o que nós vamos ver na aula de hoje. A primeira informação que ele dá é a chamada da função. Ó. A fórmula é y em função de x. Lembram desse til aqui, né? Isso é uma regressão simples. Se houvesse mais variáveis explicativas além do x, por exemplo, eu quero saber o peso, mas eu tenho a altura e a idade da criança, então seria uma regressão múltipla. Uma parte muito importante que ela nos dá são os resíduos. Os resíduos, eles indicam, eles são a diferença entre o valor real observado e o valor previsto pelo meu modelo. Aqui nós estamos definindo tudo isso, ó. Tá? São as diferenças entre os valores observados e os valores estimados pelo modelo. Isso se chama de resíduo. É muito importante a gente dar uma olhada nos resíduos, porque em um bom modelo, um modelo linear que esteja adequado, a distribuição dos resíduos, a dispersão em torno da média, deveria estar simétrica. A gente observa isso acontecendo. A média é zero, lembre-se, nós estamos avaliando em cima de uma distribuição normal. A média é zero. A mediana está muito próxima da média, está aqui, muito próxima. E nós temos o mínimo, o máximo, o primeiro quartil, o terceiro quartil. Então esses valores eles estão muito simétricos em torno da média, tá vendo? Primeiro quartil menos 1,01 mais 1,001, uma pequena diferença. O mínimo menos 2,04, o máximo 2,62, uma pequena diferença. Ou seja, há pequenas diferenças, mas eles estão bem simétricos em torno da média. Isso indica que a nossa distribuição dos resíduos estando próxima da normal, que o nosso modelo estaria adequado, não estaria ruim. O modelo linear se aplicaria bem a essa situação, porque se não se aplicar, se houver muita assimetria na distribuição desses resíduos aqui, em torno da média, pode significar que o modelo linear não seja adequado para essa situação. Aí nós deveríamos pensar, por exemplo, numa regressão não linear, ou então não usar regressão, usar árvores de decisão ou qualquer outro algoritmo para tentar estabelecer uma regressão com os nossos modelos. Uma boa opção para a gente analisar os resíduos
é plotar o modelo, plot model. Nós podemos digitar isso até na console do R. Podemos copiar o comando e colar na console do R. Isso vai nos mostrar 4 gráficos. Ele pergunta Enter para ver o primeiro gráfico, que é o Residuals versus Fitted. Enter para ver o segundo gráfico, Normal QQ. Enter para ver o próximo gráfico, Scale Location. E o Enter final, mostra Residuals versus Leverage. Esses gráficos eu vou explicar rapidamente como interpretá-los para a gente poder analisar se o nosso modelo está bom. Tá? O primeiro gráfico é o Residuals versus Fitted. Ele já mostra um problema. O certo seria que nós tivéssemos uma linha de tendência reta aqui. Esse seria o ideal. E os resíduos distribuídos aleatoriamente em torno da reta. Tá? Uma reta e os resíduos distribuídos aleatoriamente, sem tendências. Eles estão assim. Mas a nossa reta não está bem uma reta. Tá parece um senoide aqui. Isso, teoricamente, condenaria o nosso modelo? Não necessariamente. É um indício. Existem vários indícios. Não devemos assim vamos jogar fora o modelo porque isso aqui não está exatamente reto. Não vai ficar exatamente reto, mas deveria estar mais reto. Pode significar uma série de coisas. Por exemplo, o tamanho da amostra está insuficiente. Né? Podem ser outliers. Pode ser uma série de fatores que estaria prejudicando o nosso modelo. O segundo gráfico, o Normal QQ, deixa eu botar para vocês aqui. Ó. É só navegar aqui. Ó. Normal QQ. Ele deveria mostrar uma diagonal. Tem até uma diagonal aqui, vou dar um zoom para vocês verem. Existe uma diagonal plotada aqui. O ideal é que os valores estivessem sobre essa diagonal. Tá? Ele deveria seguir a linha diagonal. Ele mostra um pequeno desvio. Isso não significa... O que significa isso? Há uma pequena cauda, uma simetria na distribuição. Pode ser também por causa do tamanho reduzido da amostra, mas não condena o nosso modelo. A princípio, o modelo linear estaria servindo com um pequeno desvio aqui, outro ali, mas estão mais ou menos em cima da diagonal. Não está tão ruim assim. Há uma pequena simetria no nosso modelo. O terceiro gráfico, Scale Location, esse mostra uma situação um pouco desejável. Tá? Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Esse aqui. Ele deveria mostrar uma linha aproximadamente reta, com os resíduos distribuídos aleatoriamente em volta dela, sem nenhuma tendência. O que eu chamo? Primeiro, a linha não está exatamente reta. Ela vem aqui, quebra e vem para cá. Tá? Ela não está exatamente reta. Pode ter uma série de problemas nessa amostra aí. Mas o mais preocupante seria essa tendência. Não sei se vocês repararam, parece uma corneta. Ó. Não é? Parece uma corneta aqui assim. Ele começa mais fino e vai afunilando e vai abrindo o funil por causa desses pontos muito distantes aqui. Quando a gente tem esse tipo de formato assim, isso pode indicar um problema chamado de heterocedasticidade, ou seja, a restrição de homocedasticidade, que nós vamos ver adiante, está comprometida. Então a gente deveria ver o que poderia estar causando isso. Nesse caso aí, eu diria que o problema é a amostra. Essa amostra foi coletada e, por exemplo, os pesos estão inteiros. Desculpa. Ninguém pesa inteiro. Você não pesa 50 quilos. Você pesa 50, alguma coisa, 60, alguma coisa, 62, então os pesos foram truncados. E as alturas estão em metros. O ideal que fossem centímetros, uma escala melhor para nós trabalharmos. E houve muitos valores
que estavam nulos, estavam inválidos, então eu tive que retirar da amostra. A amostra é muito pequena, ou seja, se eu visse uns gráficos de resíduos desse, eu coletaria novamente as amostras. Tá? Mas é importante nós analisarmos os resíduos para vermos o que está acontecendo com a distribuição. Isso não condena o modelo, mas esse modelo pode não ser muito útil para fazer previsões com novos dados. Finalmente, a gente tem o quarto gráfico, Residuals versus Leverage. Esse é importante para demonstrar o quanto os outliers influenciaram a nossa análise. Os outliers você sabe o que são. Ele mostra os pontos aqui e tem uma corneta. Aqui tem uma linha pontilhada muito pequena que é chamada de área de Cook. Tem uma corneta, uma linha em cima e uma linha embaixo. Quando nós temos pontos muito acima ou muito acima ou abaixo dessas linhas pontilhadas, muito longe dessa linha central aqui, muito fininha que vocês estão vendo, significam outliers que estão influenciando o resultado. Quando os pontos estão todos dentro da Cook Distance, e aqui estão, que ela nem está aparecendo, só tem um pedacinho lá em cima, significa que existem outliers sim, mas eles não estão influenciando a regressão. Então, o problema dessa amostra não seriam outliers. A amostra está skewed, ela tem uma cauda, né? Ela está um pouco assimétrica. Isso pode ser devido ao tamanho reduzido da amostra. Com mais dados, pode ser devido ao tamanho reduzido, pode ser devido à falta das decimais nos pesos, pode ser devido aos diversos erros que nós encontramos na massa de dados, mas não por causa dos outliers. Os outliers não estão influenciando a regressão. Se eu tivesse usado o modelo original, que tinha aqueles 2 pontos outliers, provavelmente eles estariam fora da distância de Cook, que é fora das 2 linhas pontilhadas, que aqui nem está aparecendo. Tá? E aí eles estariam influenciando a regressão. Bom, além disso, da análise dos resíduos que nós temos aqui, nós temos os coeficientes. O intercept, que seria o coeficiente linear, e o x, que é a minha variável independente, que seria o coeficiente linear, o coeficiente angular da minha reta. Se eu tivesse mais variáveis aqui, por exemplo, x, z, apareceriam mais linhas dessas aqui. Aqui ele está me dizendo, esse modelo ele fez um aprendizado de máquina, um machine learning, né? Ele pegou nossa massa de teste e foi usando o método dos mínimos quadrados até chegar a esses coeficientes aqui. Foi isso que ele aprendeu. Tá? E aqui nós estamos vendo uma série de informações sobre esses coeficientes. A primeira coisa que eu vejo é que os dois são significativos, ou seja, eles são importantes para a predição. Os valores da predição não foram obtidos por acaso apenas. Esses caras contribuíram para isso. Vamos lá. Aqui nós temos a análise dos coeficientes. Uma informação interessante que aparece na análise dos coeficientes é o standard error. É o quanto a estimativa do coeficiente varia. Tá? No nosso caso, como nós estamos usando os valores em metros, 1 metro de variação daria 95 quilos de peso, que é o multiplicador aqui. Ó. É muita coisa. É claro, 1 metro de variação numa pessoa é muita coisa. Uma pessoa de 2 metros pesa 180 quilos fácil, 190. Né? O ideal seria que nós tivéssemos coletado a altura em centímetros, para ter uma precisão maior. Né? Mas esse seria o erro padrão. O erro padrão, o quanto esses coeficientes variariam em função da realidade. Nós podemos dizer, por exemplo, que
devido a esse erro padrão aqui, ó, esse coeficiente poderia variar para cima ou para baixo em torno de 2,7. A outra informação importante é esse valor P aqui, ó, o t-value e o valor P. O t-value e o valor P são do teste de hipótese que foi feito. Mas que hipótese? A hipótese de que esse coeficiente seria zero. Na verdade, esse intercept aqui, em vez de menos 93, seria zero. Ou esse x aqui, esse coeficiente do x, em vez de 95, seria zero. Ou seja, esse cara não tem influência na regressão. Isso é muito importante quando nós temos muitas variáveis na regressão, uma regressão múltipla, por exemplo. Além do x eu tivesse um z. Se uma das duas apresentasse um valor P próximo de 5%, de 0,05 ou maior que 0,05, significa que a hipótese nula não pode ser rejeitada. A hipótese nula é esse coeficiente é zero. Então significaria que aquela variável não tem a menor influência na regressão e deveria ser tirada. Isso aqui é um valor P, então ele tem que ser próximo de zero. Mas ele já dá aqui uma legenda, ó. 3 asteriscos significa que o valor P é zero. 2 asteriscos que ele é próximo de 0,001. 1 asterisco que ele é próximo de 0,01. Até aqui tudo bem. São valores P que indicam que a hipótese nula pode ser rejeitada, ou seja, a hipótese nula de que aquele coeficiente é zero pode ser rejeitada. Quando chegamos em 0,05, ou seja, um ponto, ou 0,1, branco, significa que o valor P ele é significativo, ou seja, a hipótese nula não pode ser rejeitada. Ou seja, aquele coeficiente poderia ser zero que não ia afetar o resultado. Então aquela variável não está participando da regressão, poderia ser retirada. Então essa é a primeira análise aqui que nós temos que ver. Aí vem o erro padrão dos resíduos, 1,48. Tá? O que é esse erro padrão dos resíduos? Significa quanto a resposta da regressão, o peso estimado pode desviar da reta de regressão. Aqui seria 1,42 kg, que está muito bom. Então, nós temos uma média de peso amostral de 64,86 kg. Se a gente dividir isso por isso, nós chegamos à conclusão de que podemos variar 2,18% na nossa previsão, o que está muito bom. Se nós olharmos a nossa reta de regressão, que ela está aqui, ó, a variação é muito pequena em torno da reta. Realmente, com efeito, a regressão está muito boa. Apesar de nós vermos alguns problemas com o tamanho da amostra, com a simetria, a regressão está boa. O ideal seria coletar mais valores e colocar da maneira correta os pesos com decimais, as alturas em centímetros, que a gente saberia quanto a diferença de 1 centímetro, qual é a variação no peso. Isso seria muito importante para a gente fazer estudos estatísticos. A próxima informação aqui é o R quadrado, R squared, está aqui. Quando nós temos regressão simples, a gente usa esse R squared aqui, ó, o primeiro valor que está aqui. Quando nós temos regressão múltipla, a adição de variáveis pode aumentar artificialmente o valor do R quadrado. Então nós usamos o R quadrado ajustado, que é essa informação aqui. Os dois estão muito próximos, em torno de 0,98 ou 98%. O que significa essa informação 98%? 98% dos desvios estão explicados pelo nosso modelo. Ou seja, o modelo explica bem os desvios, o modelo está bem adequado. É uma boa avaliação do nosso modelo, mas não é a única. Você pode fazer uma regressão com excelente R quadrado e depois, analisando os resíduos, ver que tem problemas sérios. A nossa regressão está muito boa no R quadrado, está muito boa visualmente e tem alguns problemas de assimetria.
esse, esse gráfico. Esses gráficos demonstram que tem alguns problemas de assimetria, de escala, que a gente precisaria dar uma olhada para obter um modelo mais preciso. Pode ser que esses coeficientes sejam um pouco diferentes do que está aqui. Tá? Aqui nós temos esse r quadrado, é chamado também de coeficiente de determinação. Aqui está o r quadrado normal, que para essa regressão linear simples funciona bem, e o r quadrado ajustado, que nós usaríamos para uma regressão linear múltipla. O r quadrado ajustado é calculado segundo essa fórmula aqui, ó, r quadrado barra, em função também do r quadrado e da quantidade de estimadores, ou seja, quantas variáveis independentes nós estamos usando. Finalmente, a gente tem uma estatística, um outro teste estatístico muito bom, teste de hipótese F, aqui ó, F estatística. Esse valor aqui tem que ser bem maior do que 1, e ele é. E esse p-value aqui tem que ser próximo a 0, e ele é. Para rejeitar a hipótese nula. Qual é a hipótese nula? A hipótese nula desse teste é que todos os coeficientes sejam 0. Se a gente pegar um modelo zerando todos os coeficientes, será que a diferença na previsão vai ser muito grande? Não é? Essa é a hipótese nula. Aqui nós estamos rejeitando essa hipótese, ou seja, a regressão é significativa. Né? Portanto, a gente conclui o que? A regressão, o modelo está bom, a gente precisa trabalhar um pouco nas amostras, é o que acontece no mundo real mesmo. A gente vai melhorando, 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 melhorando até chegar num modelo bom. Mas às vezes nós não temos essa chance. Às vezes nós não podemos coletar várias amostras. Nós temos que fazer uma análise para saber o quão errado ou quão bom está o nosso modelo. Esse modelo estaria razoável, com alguns problemas, mas dá para fazer uma previsão razoável naquele universo, naquela população ali. Bom, para concluir, eu queria falar sobre outros assuntos aqui. Regressão múltipla. Está fora do escopo desse curso, que é um curso de introdução. Mas seria uma fórmula mais ou menos assim. Eu tenho vários estimadores. No caso, eu poderia ter a altura e a idade da criança. Ah, poderíamos ter também a altura do pai, a altura da mãe? Poderíamos. Seria interessante ver quão significativos são esses estimadores. A gente usaria aquele valor P lá de cada coeficiente para saber se eles estão participando ou não. Se não estiverem participando, retira. E essa fórmula, ela não dá uma reta, ela dá um plano. É um plano com uma determinada inclinação. Né? A inclinação nos eixos é dado pelos coeficientes beta das variáveis estimativas. Se nós temos duas variáveis estimativas, duas variáveis independentes, nós temos um plano. Se nós temos várias variáveis independentes, nós temos uma regressão multidimensional. A gente não tem como plotar isso, teria que fazer uma redução de dimensionalidade, que é um outro tipo de trabalho, para tentar plotar alguma coisa. Nós temos que nos basear nos resíduos para olharmos alguma coisa. Tá? Todos os cuidados que nós tomamos com a avaliação da regressão simples se aplicam à regressão múltipla. Nós temos que olhar com muito mais cuidado. Se nós estamos tendo um problema com a amostra, com uma regressão simples, imagina com uma regressão múltipla. Né? O principal é olhar isso aqui, a distribuição dos resíduos, olhar isso aqui de cada variável estimativa, especialmente se for uma regressão múltipla, para saber o quanto ela está contribuindo para a amostra. Tá? Se aqui nós não tivermos nenhum asterisco, tivermos um ponto ou não tivermos nada, ou se esse valor for próximo de 0,5 ou maior, o melhor seria retirar aquela variável do cálculo, retirar da fórmula. A fórmula seria mais ou menos isso, ó, y em função de x mais z. Por exemplo, se o z representasse a idade das crianças. Isso seria uma regressão múltipla.
Regressão não linear. Regressão não linear, ela é baseada em uma relação não linear dos estimadores. Vamos dar uma olhada no que seria esse conceito. Aqui nós temos uma reta. Mas e se a relação entre os estimadores fosse uma parábola, por exemplo? Seria uma função não linear. Então, a regressão não linear, ela usa outra modalidade. Tem vários outros algoritmos que a gente pode usar para calcular a regressão não linear. Eu recomendaria não usar essa mesma fórmula, variar, estudar outros algoritmos para isso. Bom, as regressões lineares têm uma série de restrições. A primeira é, a média da variável dependente é obtida através de uma função linear entre os valores das variáveis independentes, óbvio. Tá? O valor do y previsto tem que ser uma combinação linear dos estimadores. Os erros de previsão, os desvios não explicados, ou seja, o valor observado menos o valor estimado, são independentes uns dos outros, ou seja, um não afeta o outro. Tá? O erro de hoje não afeta o erro de amanhã, o erro de um aluno não afeta o erro do outro. Os erros em cada observação possuem distribuição normal. Os erros em cada observação possuem variâncias iguais. A gente não tem aquele efeito de corneta dos resíduos de trapézio, né? Os problemas que podem ocorrer são multicolinearidade. Quando nós temos regressão multivariada, duas ou mais variáveis estimadoras, variáveis independentes, elas apresentam uma correlação entre si, mas não não independentemente com a variável que nós estamos obtendo a resposta. Então, tem algumas discussões sobre os efeitos da multicolinearidade. Às vezes é difícil reduzir a multicolinearidade, mas ela pode gerar erros padrões elevados e afetar o modelo, afetar a previsão. Heterocedasticidade, né? Ou seja, o termo do erro aleatório, ele tem que ter uma variância constante, tem que ser homocedástico. Quando nós não temos isso, nós temos o problema da heterocedasticidade, ou seja, a variância não está constante. Isso pode afetar também a previsão com o nosso modelo. Autocorrelação dos resíduos. Significa que um erro de hoje está influenciando o de amanhã, ou seja, o resíduo de um ponto está influenciando o resíduo do outro, está havendo uma tendência. Isso acontece muito com séries de dados temporais, baseados em, por exemplo, variação da bolsa ou alguma coisa assim. Tá? Bom, isso é o que nós vamos falar hoje. Eu recomendaria vocês reverem a aula 1 e essa aula para entenderem bem o conceito de regressão e avaliação de regressão. E sobre regressão é o que nós vamos falar. A próxima e última aula vai ser sobre classificação. Eu vejo vocês na próxima aula. Até logo!